Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, é, vamos lá, né? Eu não vou resolver a prova hoje porque ainda tem alguns alunos que vão precisar fazer a prova porque não podiam de forma alguma fazer a prova no sábado. E aí eu liberei que fizessem outro dia, certo? Então, por essa razão, não vou fazer a prova hoje, não. Não porque a prova deles vai cair as mesmas questões, né? Mas, enfim, enfim. Outra coisa é, vamos lá. Quem não podia fazer a prova de jeito nenhum no sábado e me avisou antes disso, vai fazer a prova quarta-feira, certo? Eu vou colocar esse aviso no Cigar. Eu vou colocar esse aviso no Cigar daqui a pouco, certo? Depois de terminar a aula eu boto lá, mas já aviso aí. Quarta-feira a prova será disponibilizada para aqueles alunos que não podiam fazer a prova no sábado e tinham me avisado antes. E aí eu peço que essas pessoas me enviem novamente uma mensagem no WhatsApp só para facilitar, para não ter que sair catando quem foi que me avisou, quem que não avisou, certo? Mas eu tenho mais ou menos uma ideia de quantos alunos são, então quem não avisou antes não adianta fazer, certo? Vai ter que fazer reposição mesmo, ok? Que mais? Acho que só, né? Com relação à prova, só isso. Em relação à correção, eu nem toquei ainda, porque eu não vou começar a corrigir essas provas sem antes ter logo as outras provas feitas, né? Por quem faltou. E é isso. Beleza? Acho que esses eram os meus, meus avisos. Uma coisa para hoje que é a gente vai começar com espaços vetoriais, mas antes de falar sobre espaços vetoriais, eu quero fazer uma coisa a respeito de determinantes que eu devo ter dado um bug e eu acabei não fazendo isso antes da prova, que é falar da regra de Cramer, certo? Para resolução de sistemas lineares com n equações e n incógnitas. Beleza? Então, antes de passar para espaços vetoriais, eu quero falar sobre a regra de Cramer, certo? Então, vamos lá. Deixa eu tirar o livro aqui. Esse é o livro que a gente vai usar para espaços vetoriais, certo? É o que eu já falei isso no primeiro dia de aula, foi no primeiro dia de aula, certo? Inclusive eu expliquei o porquê que eu vou usar esse livro e expliquei também que esse não vai ser o único livro usado, beleza? E a aula já está sendo gravada assim, Silvana, certo? Então vamos lá, falar um pouco sobre a regra de Cramer. Vocês conhecem essa regra? Normalmente a gente vê essa regra no ensino médio quando está estudando sistemas lineares. É aquela coisa, né? Normalmente, quer dizer, talvez o normalmente seja não ver, né? Mas o teoricamente sim, certo? Pelo menos teoricamente deveríamos ter visto. Mas vamos lá. O que é a regra de Cramer? Vamos pegar aqui um sistema linear 2 por 2, certo? E vamos resolver este sistema. Esse sistema, na forma matricial, ele vai ficar o quê?
vai ficar essa matriz vezes essa daqui igual a isso aqui, certo? Isso aqui é a matriz dos coeficientes, que eu vou chamar de A. Isso aqui é a matriz das incógnitas, que eu vou chamar de X. Aqui é a matriz dos termos independentes, ou termos constantes, que eu vou chamar de B. Então, suponha que a matriz A é inversível. Então, suponha que A é inversível. Se ela é inversível, então esse sistema linear ele tem uma única solução, né? Certo? Qual é a solução do sistema? É x igual a A menos 1 vezes B. Certo? O que vai nos dar o quê? X, y, igual a inversa dessa matriz, a inversa vezes a matriz B1, a matriz B, certo? Quem que é a inversa dessa matriz 2 por 2? Lembram como que é a inversa de uma matriz 2 por 2? A gente vai fazer 1 sobre o determinante dessa matriz, certo? Vezes a adjunta. Aí o que é a adjunta da matriz 2 por 2? A gente troca esses dois caras de posição. E esses dois aqui a gente muda o sinal, né? Vai ficar aqui menos A1, 2, menos A2. Beleza? E aí eu vou multiplicar isso por B1, B2. Então, se a gente fizer agora esse produto aqui, o que a gente vai obter? Vou obter aqui, ó, 1 sobre o determinante de A, que multiplica A22 B1 menos A12 B2, certo? E o que mais? Agora, quando faço essa linha com essa coluna, eu vou ter aqui, eu vou botar assim, ó, A11 B2 menos A21 B1, certo? Então, ó, da igualdade entre isso que está aqui e esse cara aqui, a gente tem o quê? Nós vamos ter que o valor de x é igual a quem? O valor de x vai ser igual a isso daqui dividido pelo determinante. Sim ou não? Então vai ficar aqui, ó, A22 B1 menos A12 B2 dividido pelo determinante de A. E o y, o que é que vai ser? Y vai ser esse cara dividido pelo determinante, né? E aí a gente vai ter aqui A1 B2 menos A21 B1. Isso aqui dividido pelo determinante de A. Beleza? Então a solução é assim. Agora vamos examinar isso daqui, ó. Porque isso que está aqui em cima, eu posso reescrever do seguinte modo. Isso aqui, eu posso escrever como sendo um determinante, certo? Toda vez que você se deparar com esse tipo de coisa, ó, AC menos, sei lá, BD, você pode pensar nisso como sendo o determinante de uma matriz 2 por 2. Que matriz nesse caso seria? Pode ser isso aqui, ó. É ACBD, certo? Ou isso daqui, tanto faz. O determinante disso aqui é igual a isso, certo? Então, essa expressão que está aqui em cima, eu posso pensar como sendo o determinante
de uma matriz 2 por 2. Que matriz 2 por 2 é essa? Se é essa aqui, ó. Tá aqui, A2, 2, A1, 2, B1, B2. Concordam que o determinante dessa matriz aqui vai ser igual a esse número? Né? Aqui, ó. B1 vezes A2, B1 vezes A2, 2, menos B2 vezes A1, 2. Beleza? Sim ou não? Uma coisa parecida vai acontecer aqui. O que que a gente tem aqui? Ó? Eu vou ter aqui embaixo o determinante de A, e aqui em cima eu vou ter o determinante disso aqui, ó. Concordam? A1 vezes B2 menos A2, 1 vezes B1. Certo? Tá aqui, ó. Tranquilo? Aí vê só. O que é que você tem aqui, ó? O que que é essa matriz? Essa matriz, ela é igual à matriz A, trocando a primeira coluna de A pela matriz dos termos independentes. Concordam? Então, você pega a matriz A e aí pega no lugar da primeira coluna você coloca os termos independentes. Certo? E isso vai me dar nisso daqui a gente vai obter o valor da primeira variável, certo? Eu estou chamando ela de primeira porque da sequência que a gente escolheu, né? A variável x é a primeira e y é a segunda. Variável não, né? É a incógnita, beleza? Tranquilo? E no cálculo da segunda incógnita, eu peguei a segunda coluna da matriz A e troquei pelos termos independentes. E aí, quando eu faço essa divisão de determinantes aqui, ó, essas divisões de determinantes, eu obtenho os valores das variáveis. Tá certo? Captaram isso, né? No caso 3 por 3, no caso 3 por 3, eu poderia até fazer a conta aqui para vocês verem que vai ser o mesmo tipo de ideia, mas não compensa fazer essa conta, porque eu já vou fazer a conta para o caso geral. Isso vai ser isso não é uma coisa que ocorre por acaso, certo? Se a matriz, se a matriz dos coeficientes do sistema for uma matriz quadrada inversível, então esse tipo de raciocínio que eu estou aplicando para calcular o valor das incógnitas em função de determinantes, esse raciocínio se aplica de maneira mais geral, certo? Isso vai valer para matrizes de ordem n. Em que sentido? Aí vamos enunciar aqui a regra de Cramer. Teorema. Considere o sistema AX igual a B, onde A, é inversível, X é a matriz das incógnitas x1, x2 até xn. Essa matriz é inversível de ordem n, certo? E B é a matriz dos termos independentes, que eu vou chamar aqui de B1, B2 até Bn. Beleza? É,
Então, o que que a regra de Kramer diz? Então, vale o seguinte, ó. Para cada, para cada i variando de 1, 2 até n, nós temos o seguinte. O valor da incógnita xi, ele pode ser calculado como sendo o determinante de uma certa matriz, que eu vou colocar aqui, dividido pelo determinante da matriz A. Esse determinante que vai aparecer aqui em cima vai ser o determinante da seguinte matriz. Eu vou pegar a matriz A e no lugar da iésima coluna eu vou colocar os termos independentes, certo? Inclusive eu acho que eu vou escrever melhor aqui. Vou escrever assim, ó. Nessa linha aqui, eu vou sair do elemento A11 até o elemento A1i-1. Aí, no lugar do elemento que apareceria na iésima coluna, vai aparecer B1. Aí, depois do B1, vai aparecer o elemento A1i mais 1 e os demais, certo? A1n. Talvez assim fique mais claro, não sei, que no lugar da iésima coluna, eu estou colocando os termos independentes, a coluna dos termos independentes, tá certo? Vocês acham que fica mais claro assim? Que fica mais feio de escrever, com certeza, mas... E, consequentemente, mais feio de ler, né? Mas clareza não tem a ver com beleza, certo? Em matemática, não. Então, vamos lá. Ó. Aqui, o que importa é entender o que é essa matriz que está aqui, certo? Que matriz que é essa? Ela é a matriz A, onde no lugar da iésima coluna eu estou colocando quem? A coluna dos termos independentes. É isso. Beleza? Entendeu, Isaac? Os demais aí entenderam qual é, que matriz que é essa que aparece aqui? Talvez seja até uma boa colorir aqui, né? Esses carinhas. Botar assim, ó. Que é para chamar a atenção, né? Para o que é que está ali. Beleza? Tranquilo? Então, se você quiser calcular, se você quer calcular quem é a iésima incógnita, você pega a iésima coluna da matriz A e substitui pelos termos independentes, calcula o determinante da matriz resultante e divide pelo determinante da matriz A, que é diferente de zero porque a gente está supondo que a matriz A é inversível, portanto o determinante dela é diferente de zero, né? Beleza? Tranquilo esse resultado? Esta é a regra de Kramer, certo? Vamos a um exemplo. Exemplo, chamar de exemplo 1. Resolva, usando a regra de Kramer, usando a regra de Kramer, o seguinte sistema. Sei lá, vamos pegar aqui um sistema 2x menos 3y igual a, sei lá, 2x menos 3y igual a menos 4
É porque eu já estou pensando na solução, qual é, sabe? Eu já estou, na minha cabeça, definindo qual é o valor do x, qual é o valor do y, para pensar num sistema cuja solução seja o que eu estou pensando. Mas se bem que isso daí também pouco importa. Já que vai usar Kramer, tanto faz o que, que eu vou chutar aqui, certo? A única coisa que eu preciso ter de cuidado é que esse sistema tenha como matriz dos coeficientes uma matriz inversível. Beleza? Então, pega esse sistema aí, por exemplo. Esse sistema, na forma matricial, é o quê? Ele é 2 menos 3 menos 1 menos... Vou botar mais 5 aqui. 5 x, y e 9, 5. Beleza? Isso daqui é a matriz dos coeficientes, matriz das incógnitas, matriz dos termos independentes. Certo? Então, se é para usar Kramer, então, primeira coisa é o determinante de A. Quem é o determinante de A? O determinante de A vai ser o determinante da matriz 2 menos 3 menos 1, 5, que vai dar igual a 10 menos 3, que é 7. Beleza? E agora, calcular o quê? Vamos lá. Qual o valor da incógnita x? O valor da incógnita x vai ser o determinante de A aqui embaixo, e aqui em cima vai aparecer o determinante de quem? Como eu estou querendo calcular o valor da primeira incógnita, então eu vou trocar a primeira coluna da matriz A por quem? Por isso aqui, ó, certo? Que é o 9, 5. Então aqui vai aparecer a matriz 9, 5 aqui embaixo e menos 3, 5. Beleza? E aí o que que acontece? O que é que vai dar aqui em cima? Embaixo a gente já sabe que é 7, porque eu já calculei, né? Embaixo dá 7, e aqui em cima vai ser 45 mais 15, né? 60. Então vai dar 60 sétimos. Beleza? E o y? O y vai ser o determinante. Vai aparecer aqui, ó, o determinante de que matriz? A primeira coluna é o 2 menos 1, e no lugar da segunda coluna eu vou colocar a coluna 9, 5, né? 9, 5. E aqui embaixo aparece o determinante da matriz dos coeficientes, que é o determinante da matriz A. Então, aqui embaixo eu sei que é 7, e aqui em cima isso vai nos dar 10 mais 9, ou seja, 19 sétimos, né? Ficam umas fraçõezinhas meio feinhas, mas esses dois valores aí, o de x e y, eles formam a solução desse sistema. Beleza? Tranquilo? É claro, bom, a gente está fazendo isso aqui para um sistema 2 por 2, né? Um sistema 2 por 2 ele é um sistema tão fácil que você pode escolher qual é a forma que qual é o método que você vai usar, que qualquer um deles vai ser fácil, né, de aplicar, certo? Beleza? Até escalonar aqui é fácil. Escalonar, calcular a inversa da matriz dos coeficientes e obter a solução como sendo A menos 1 vezes B e fazer a multiplicação de matrizes. Com 2 por 2 tudo é fácil, né? Não tem nem graça. Beleza? Mas aqui é só para ilustrar o método sendo aplicado, né? A regra sendo aplicada, né? A regra de Kramer. Beleza? Alguém pode estar se perguntando assim, professor, mas
Que outra utilidade tem o método, essa regra de Kramer, né? Por que que ela é importante? O, a importância dela é que, assim, vamos pensar na diferença entre a regra de Kramer e os outros métodos, certo? Nos outros métodos, seja fazendo escalonamento, seja encontrando a inversa da matriz dos coeficientes, seja qualquer outro método que aparecer que não use determinantes, né, que não seja a regra de Kramer, esses outros métodos são métodos que, quando aplicados, você já obtém o valor de todas as incógnitas ao mesmo tempo, certo? Por exemplo, se você escalona, você já vai encontrar o valor de x e o valor de y. Se você encontrar a inversa da matriz dos coeficientes e escrever a sua solução desse modo aqui, quando você terminar de fazer a conta desse produto de matriz aqui, você vai ter o valor de todas as incógnitas simultaneamente. Isso é bom também, claro, certo? Mas podem existir situações em que você não está interessado em saber o valor de todas as incógnitas. Às vezes você está interessado em saber o valor de uma incógnita especificamente, certo? Pode ser porque, sei lá, você tem um problema físico em que cada incógnita no seu sistema linear ele significa alguma coisa, e aí dentro do problema em questão você quer saber aquela coisa, o que acontece com aquele determinado tipo de variável, certo? Sei lá, digamos que é um determinado sistema em que uma das incógnitas é o tempo. E aí você não quer saber as outras informações a respeito do problema, você quer saber o tempo. Na solução do seu problema, você quer saber quanto vale o tempo. Se você estiver querendo saber o valor de uma incógnita especificamente, a regra de Kramer se aplica aí, certo? Ok? Porque é isso o que ela faz. Beleza? Você pode calcular individualmente o valor de uma incógnita. Nesse sistema aqui, por exemplo, se você tivesse querendo saber apenas o valor do x, você faz essa conta aqui e acabou. Tá certo? Agora, se no problema lhe interessar saber o valor de todas as incógnitas, aí talvez a regra de Kramer não seja a melhor, né? Porque senão você vai ter que fazer uma conta para achar x, uma conta para achar y. Se fosse um sistema maior, você teria mais uma conta para encontrar outra coisa, e por aí vai. Beleza? E repare também que assim, a depender do tamanho do sistema, né? Digamos que ele é um sistema 1000 por 1000. Ele tem 1000 equações e 1000 incógnitas, certo? Se você usar a regra de Kramer para encontrar o valor das 1000 incógnitas, no cálculo de cada uma dessas incógnitas, você vai ter que calcular o determinante de matrizes de ordem 1000, né? O determinante de uma matriz 1000 por 1000 dividido pelo determinante de uma matriz 1000 por 1000. O determinante de uma matriz 1000 por 1000 não é uma coisa trivial da gente calcular, né? Como vocês já devem ter percebido, né? Ok? Mas eu digo isso quando é assim, quando a gente vai fazer contas na mão e tal, são coisas não triviais. Mas para computadores, né? Para os computadores, a coisa funciona diferente, né? No que diz respeito à velocidade, ok? Porque, como eu já disse, né? Computadores são coisas, eu acho que eu já falei isso em aula, né? Computadores são coisas burras, certo? Eles só sabem fazer aquilo que a gente ensinar certinho o que é que eles vão fazer. É claro que agora com essa coisa de inteligência artificial e tal, a gente tá, a galera tá, digamos assim, começando a ensinar o computador a aprender uma coisa específica, né? Certo? Beleza? Mas de qualquer forma, até o aprendizado, a gente tem que dizer como é que ele vai aprender, né?
certo? Eu digo a gente assim, né? A gente, os humanos, enquanto estão servindo para alguma coisa, né? E não porque eu seja programador, porque eu não sou programador, viu, Jonathan? Eu não sei nem se eu posso dizer que sei o básico, porque é porque o que é básico, o que é básico do meu ponto de vista pode não ser básico do seu ponto de vista, certo? Assim como o que é complicado para mim em matemática, com certeza não é o mesmo tipo de coisa que você chama de complicado, né? Às vezes uma coisa que você pode chamar de complicado, eu ainda posso ver como uma coisa simples por causa das coisas que eu já estudei, a experiência acumulada, conhecimento acumulado. Não porque eu sou melhor do que ninguém, certo? E espero que vocês tenham esse tipo de postura no futuro, viu? Não comecem a se achar seres humanos superiores porque vocês sabem mais matemática do que aqueles que se limitaram à matemática do ensino médio, viu? Ok? Eu já conheci aluno meio soberbozinho assim, que porque está fazendo matemática, fica se achando pica e, enfim, fica achando que é melhor do que os outros que não sabem tanta matemática quanto eles. E isso não se aplica só à matemática, não, viu? Tem muito aluninho de física que se acha melhor do que os outros porque eu sei física, porque eu sei química, porque eu estou fazendo engenharia, porque eu tô estudando para ser médico. Tem muita gente soberba. Tem gente que acha que porque está fazendo uma certa graduação se acha superior às pessoas que ainda não estão fazendo uma graduação ou estão fazendo uma graduação diferente da delas. Pelo amor de Deus, no futuro não sejam esse tipo de ser humano ridículo, certo? Quando eu digo que aquilo que você pode achar difícil, eu posso não achar, é porque, fato, né? Eu estudei muito mais do que vocês estudaram até agora, né? Matemática, né? Vocês podem ser muito melhores do que eu em várias outras coisas. Até em matemática mesmo, né? Mas em conhecimento acumulado ainda não, porque vocês ainda não tiveram tempo de estudar muita coisa. Vocês estão começando. Eu também um dia comecei. Exatamente, Isaac. Humildade. De gente soberba o mundo não precisa, não. Mas enfim, vamos lá. Vamos tentar provar essa regra de Kramer, beleza? A regra de Kramer, ela vai ser uma consequência daquele teorema lá da propriedade da adjunta clássica, certo? Eu vou citar qual que é. Então, demonstração, regra de Kramer. Então, se a matriz A é inversível, sendo A inversível, o que a gente tem? Nós temos que a inversa da matriz A nada mais é do que 1 dividido pelo determinante de A vezes a adjunta de A. Beleza? A gente viu isso em aulas anteriores. Tranquilo? E aí, só para lembrar que a adjunta da matriz A ela é igual a transposta da matriz dos cofatores, certo?
Ela é transposta da matriz dos cofatores. Tranquilo? Além disso, aí vamos lá. Vamos fazer uma conta aqui. Então, considere agora o seguinte sistema. Considere o seguinte sistema. Na verdade, eu devia considerar o sistema antes de ter dito isso aqui, né? O sistema é esse. Daí o que é que acontece? Para a inversível, temos que a solução do sistema é obtida assim. A inversa de A vezes a matriz B, só que a inversa da matriz A eu posso escrever como sendo isso, né? Certo? Então vai ficar assim, ó. 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A vezes a matriz B. Certo? Tranquilo? Sim ou não? Então, disso aqui, o que que a gente vai ter? Quem é a incógnita xi? Daí, xi, o que que é o xi? Xi é a iésima linha dessa matriz aqui, né? Sim ou não? Iésima linha. E aí, isso daqui vai ser uma matriz. Isso daqui vai ser uma matriz de ordem n por 1. Sim ou não? Por que que vai ser uma matriz de ordem n por 1? Porque isso daqui é uma matriz n por n e essa matriz é de ordem n por 1. N por n vezes n por 1 vai dar uma matriz n por 1, beleza? Então, a pergunta é, quem é a iésima linha desta matriz aqui? Eu vou chamar isso daqui de, sei lá, C11, C21, Cn1, certo? Então, a iésima linha dessa matriz tem que ser igual à iésima linha dessa. Ou seja, tem que ser igual a Ci1, certo? Porque I1 é uma matriz que tem uma coluna só, por isso o número 1 aqui, certo? E eu estou com a iésima linha. Só que, quem é a entrada I1 desta matriz aqui? Quem que é? Aí vamos olhar. Vai ser o elemento da iésima linha dessa matriz dividido pelo determinante, concorda? Ci1 vai ser igual a iésima linha dessa matriz aqui dividido pelo determinante da matriz A. Beleza? Concorda ou não? Agora, quem é a iésima linha disso aqui? Quem é o elemento I1 desse produto aqui? Vai ser o quê? O que é que vai ser?
Se eu tenho um produto de matrizes, AB, como é que eu faço para obter o elemento IJ do produto? Isso vai ser o somatório, com o K variando de 1 até N, até P, de quê? Da entrada A, I, K, vezes a entrada B, K, J, não é isso? Aqui, o nosso J é como se fosse 1, né? Então, no lugar do J, eu vou botar o número 1. Beleza? Eu fico com isso. Certo? Tranquilo? Então, vai ser isso aqui, ó. Vai ser um somatório com um certo K variando de 1 até N, da entrada I, K da matriz adjunta, vezes a entrada I, a entrada K1 da matriz B. Beleza? Quem é a entrada K1 da matriz B? E aqui tudo vai estar dividido ainda pelo determinante da matriz A, né? O que é isso daqui? Quem é a entrada BK1 da matriz B? Vai ser o elemento BK, sim ou não? Porque a gente está pensando na matriz B como sendo B1, B2, Bn. Então, o elemento da késima linha, primeira coluna, que tem uma coluna só, né? O elemento da késima linha, primeira coluna, é igual ao elemento BK, beleza? Sim ou não? Então, esse cara aqui vai ser BK. E aqui, o que que é? Isso daqui vai ser, vamos lá, né? Vai ser a, a entrada IK da matriz adjunta de A, só que a matriz adjunta de A é igual à transposta da matriz dos cofatores, certo? Se ela é a transposta da matriz dos cofatores, então a adjunta da matriz A vai ser igual à matriz delta JI, né? Certo? Onde ΔI, essa matriz ΔI é a matriz dos cofatores. Beleza? Então, o que, que vai aparecer no lugar da entrada IK da matriz adjunta? Vai aparecer a entrada KI da matriz dos cofatores, certo? Ou seja, vai aparecer isso aqui, ó, delta KI, certo? E aí vai ter o somatório aqui, ó. E aqui embaixo, claro, determinante. E aí eu vou reescrever isso da seguinte forma. Vou reescrever isso como sendo o somatório de 1 a n de bk vezes delta k i dividido pelo determinante de A. Tranquilo? Então, ó, se a gente lembrar agora da regra do teorema de Laplace para o desenvolvimento determinante, o que, que a gente vai ter? Vamos ver, só relembrar aqui, ó. O teorema de Laplace, ele diz que o determinante de uma matriz, não confunda esse det de A com esse det de A aqui não, certo? A é uma matriz qualquer. Eu, inclusive, vou botar até um outro nome aqui, ó. Vou botar determinante de uma matriz C. O determinante de uma matriz C, ele pode ser calculado como sendo um somatório
do quê? Aí vai depender de você estar fazendo o desenvolvimento ao longo da iésima linha ou da iésima coluna, certo? Mas ele vai ser o quê? Vai ser um elemento, vai ser o elemento de uma determinada posição na matriz C vezes o cofator correspondente àquela mesma posição. Beleza? Então, se eu escolher, por exemplo, a iésima coluna, se eu escolher a iésima coluna, então a coluna vai ficar fixada e o que vai variar é a posição da linha, né? Certo? Para eu pegar os elementos ao longo de uma coluna, o que é que está variando? O índice referente à linha. E o índice referente à coluna está fixo, né? Beleza? Eu tenho isso aqui. Tranquilo? O que que a gente tem aqui, ó? Eu tenho os cofatores variando a linha e a coluna está fixada. Aqui é a iésima coluna, certo? Iésima coluna e a linha está variando. E eu tenho esse elemento aqui. Beleza? Certo? Como é que eu posso interpretar esse somatório aqui? Se eu tiver uma certa matriz em que os elementos da iésima coluna são esses caras aqui, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o determinante dessa matriz. Sim ou não? Então, o que eu quero dizer com isso? Isso aqui é, aqui em cima, o que eu tenho é justamente o determinante de uma matriz em que na iésima coluna eu tenho os elementos B1 até Bn, e os demais elementos são as entradas da matriz A. Beleza? É claro que tem uma coisa que eu tenho que justificar aqui, ou pelo menos teria que justificar, não sei se compensa ter que fazer, que é, que é o seguinte: o cofator que aparece aqui é um cofator da matriz A, certo? Beleza? O que está aqui, que eu coloquei aqui, são cofatores da matriz A. Só que essa matriz que está aqui, ela não é a matriz A, certo? E eu estou dizendo que o determinante dessa matriz aqui é igual a esse somatório, onde aqui eu deveria ter os cofatores dessa matriz. Só que eu tenho cofatores da matriz A. Então, eu teria que provar, eu teria que argumentar aqui ainda o seguinte, e aí é o argumento até simples, ó, é que se eu pegar os cofatores KI dessa matriz, os cofatores KI dessa matriz são os mesmos cofatores KI da matriz A. Ou seja, se eu pegar essa matriz que está aqui, essa matriz, essa matriz aqui. E aí eu tenho também a matriz A, certo? Matriz A. Na iésima linha vai estar o elemento certo, né? Que é o A1I, ANI. Beleza? Isso aqui é uma matriz A. Isso aqui é uma matriz que eu vou chamar de A ativo. Beleza? Então, o que que acontece? Se eu pegar os cofatores correspondentes a elementos que estão nessa coluna, então aqui eu teria um cofator que eu vou chamar de delta ativo, né? Porque é o cofator correspondente à matriz ativo. O delta, o delta é KI, aqui eu vou ter delta KI,
aí eu afirmo que esses dois cofatores aqui, eles necessariamente são iguais, certo? E por que que vão acabar sendo iguais? O que que envolve o cálculo desse cofator aqui? Ele vai ser menos 1 elevado a k mais i vezes o determinante de quê? Vai aparecer o determinante de uma matriz em que você vai eliminar essa coluna e uma certa linha. Concorda? Né? Você vai eliminar essa coluna e uma determinada linha da matriz, que é essa aqui, certo? No cálculo do cofator dessa matriz aqui, você vai fazer a mesma coisa. Vai ficar menos 1 elevado a k mais i vezes o determinante de uma certa matriz, que é o quê? Vai ser a matriz resultante de você eliminar essa coluna e uma certa linha. Sim ou não? Vocês concordam que nessas duas matrizes aqui, nessa e nessa, se você eliminar essa coluna nas duas matrizes, o que vai sobrar são as mesmas coisas? Vai sobrar as mesmas coisas? Sim, né? Então, se no cálculo desses cofatores aqui você vai eliminar essas colunas, o que sobra é a mesma coisa. Então, se nos dois cálculos aí você eliminar também a mesma linha, essa matriz que vai aparecer, essa matriz que vai aparecer aqui e essa matriz que vai aparecer aqui é a mesma, certo? Que é a submatriz AKI. É a mesma matriz. Porque em ambas as matrizes você vai eliminar a iésima coluna e a iésima coluna. Se eu eliminar a késima linha e a késima linha, o que está sobrando é a mesma coisa. Beleza? Porque a diferença entre essas duas matrizes é apenas aquela coluna. Então vejam que os cofatores são iguais. Tranquilo? Então, o cofator que aparece aqui, que deveria ser o cofator KI dessa matriz, esse cofator é o mesmo cofator da matriz A. Por isso que, de fato, eu tenho ΔKI aqui. E aí sim eu realmente posso dizer que esse somatório aqui é o determinante dessa matriz aqui. Beleza? Porque esse cofator aqui, ele é o mesmo cofator deltatil KI dessa matriz. Beleza? Enfim, não sei se ficou muito claro, mas o que a gente acabou de demonstrar aqui? A gente demonstrou que se você quiser calcular o valor da iésima incógnita nesse sistema, o valor da iésima incógnita pode ser calculado desse jeito aqui. Você pega a iésima coluna de sua matriz, A, substitui pelo valor dos termos independentes, obtendo uma certa matriz. Aí você faz o determinante dessa matriz dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes, e isso vai lhe dar o valor da iésima incógnita. Beleza? Tranquilo? Sim ou não? Vamos só. Vou fazer um exemplo com a 3x3 aqui agora. Certo? Porque com 2x2 é muito besta, né? É instrutivo, mas é meio besta. Vou fazer mais um exemplo aqui. Exemplo 2. Vou chamar de exemplo 2. Considere esse sistema aqui. Sei lá, 2x mais y menos z igual a 1
x mais y mais z igual a 3 e menos x mais 2y menos z igual a 4. Eu chutei valores aqui, eu não sei nem na verdade se esse sistema tem uma única solução, viu? Certo? A gente tem que ver o determinante da matriz dos coeficientes aí, para ver se é zero ou não. Beleza? Vamos verificar, né? Então, em primeiro lugar, esse sistema na forma matricial fica como? 2, 1, menos 1 na primeira linha, 1, 1, 1 na segunda, menos 1, 2, menos 1 na terceira. X, Y, Z. Isso é igual a 1, 3, 4. Se essa matriz aqui for uma matriz cujo determinante é diferente de zero, aí você pode aplicar a regra de Cramer, certo? Eu não sei se é diferente de zero. Se não for, a gente faz alguma alteração aí para ser. Vamos lá. Note que quem que é o determinante da matriz A? Isso vai ser o determinante dessa matriz. Eu vou fazer a continha aqui, ó. Eu vou olhar para aquela matriz e colocar os resultados aqui, certo? Então, vamos lá. Octógono estrelado para não ter que ficar repetindo a matriz, né? O produto desses três, menos 2. Menos 2. Produto desses três, menos 1. Produto agora desses outros três, menos 2. Menos. Agora a gente vai somar o quê? Produto desses três, 1. Produto desses três, menos 1. E agora o produto desses outros três vai dar 4. Então isso aqui dá o quê? Aqui eu tenho menos 5. Aqui eu tenho 4. Menos 5, menos 4, menos 9. Deu diferente de zero determinante. Então, beleza. Dá para usar a regra de Cramer, né? Então, daí o que acontece? Qual vai ser o valor do x nesse sistema? O que vai ser? Aqui embaixo vai aparecer o determinante da matriz A, que é a matriz dos coeficientes, e aqui em cima vai aparecer o determinante de qual matriz? Aí você vai pegar a matriz A. Como o x é a primeira incógnita, então vou pegar a primeira coluna e substituir por isso aqui. Beleza? Então vai ficar assim. 1, 3, 4. 1, 1, 2, menos 1, 1, menos 1. Beleza? Agora é só calcular o determinante do que está em cima aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ter aqui menos 1, menos 6 e mais 4. Menos o quê? Menos 4, menos 3 e mais 2. E aqui embaixo eu vou colocar o valor do determinante de A, que já está calculado, certo? Aqui embaixo é menos 9. Então, o que a gente encontrou aí para o valor de x? Aqui eu tenho menos 7 mais 4, menos 3. Menos 3. E aqui eu tenho menos 7 mais 2, menos 5. Menos 3 menos menos 5 é igual a menos 3 mais 5, né? Que é igual a 2 aqui em cima, né? Então vai dar menos 2 nonos. Sim ou não?
Pronto. Quem é o valor de y agora? Qual vai ser o valor do y? Aí eu vou pegar a matriz A, pegar a matriz A e vou substituir a segunda coluna pelos termos independentes, né? Certo? Sim ou não? Deixa eu dar uma diminuída nisso aqui. Pronto, então y vai ser igual a esse determinante aí, dividido pelo determinante de A. Desculpe, aqui ainda vou substituir, né? É 1, 3, 4. Então, vamos fazer a conta. Eu estou fazendo questão de calcular esses determinantes aqui, passo a passo, que é para a gente continuar treinando calcular determinantes, certo? Que é para ver se vocês fixam melhor aí, porque, enfim, pelo que eu andei folheando da prova, folheando assim, né? Entre aspas, ainda tem gente errando determinante, o que indica a falta de treino. Então, vamos lá. Menos 6, menos 6, menos 1, menos 4, menos o que agora? 3, menos 1, mais 8. E aqui embaixo é menos 9. Então, vamos lá. O que é que deu aqui? Eu tenho menos 11 aqui. E aqui eu tenho 10, né? Menos 11 menos 10 vai dar menos 21. Menos 21 dividido por menos 9 é igual a 21 nonos, que é o mesmo que 7 terços, né? Beleza? Simplificando aí, dividindo em cima e embaixo por 3. E z? Qual vai ser o valor de z? Aí deixa eu copiar isso daqui. E vamos lá. Z vai ser igual a o quê? Deixa eu corrigir aqui. Essa coluna é 1, 1, 2. Aí eu vou substituir a terceira coluna por 1, 3, 4. Né? É 1, 3, 4, né? 1, 3, 4. Então, como é a terceira incógnita, então eu substituí a terceira coluna de A pelos termos independentes e aí eu vou fazer essas contas. Aqui embaixo eu tenho menos 9 e aqui em cima o que é que eu tenho? 8 mais 2 menos 3. Menos o que agora? Menos 1 mais 4. E aqui é mais 12, né? Então, vamos lá. Aqui está nos dando 7. Aqui é 15. 7 menos 15, menos 8, né? Menos 8 por menos 9, 8 nonos. Beleza? Então, esses são os valores das incógnitas. X igual a menos 2 nonos. Y igual a
7 terços e Z igual a 8 nonos. Tranquilo? Entendeu agora, Isaac? Esse exemplo já foi suficiente, né? Beleza? Certo? Então, isso que eu tinha para tratar a respeito da regra de Kramer, né? Foi praticamente a aula toda, né, falando só sobre isso daí, mas é importante ver a regra de Kramer, principalmente por que ela é verdadeira, né? Ok. Então, acho que agora a gente já pode começar a entrar no livro do Elon para falar a respeito de espaços vetoriais, certo? Nesse livro do Elon Lages Lim, espaços vetoriais já está no primeiro capítulo, beleza? Só para reforçar aqui, só para repetir algumas coisas que eu já falei do porquê que eu vou usar esse livro, né? É porque esse livro, existe um outro livro que é justamente as soluções, traz justamente as soluções dos exercícios desse livro do Elon. Todos os exercícios, tá certo? Então, por essa razão, eu vou usar esse livro aqui. Beleza? Não só por isso também, né? Porque esse é um livro que normalmente ele vai aparecer na referência na bibliografia de cursos de verão em álgebra linear, certo? Esse livro do Elon, tem um livro da coleção Schaum que eu posso mostrar, tem o livro do Hoffman, são livros que normalmente vão aparecer nas bibliografias de cursos de verão aí pelo país, beleza? Os cursos de verão são esses cursos que você faz no mês de janeiro, fevereiro. Tem lugar que oferece curso no meio do ano, mas aí já não é curso de verão, né? Você não chama de curso de verão porque não está no verão, né? Mas enfim, os cursos de verão normalmente eles são cursos que às vezes fazem parte de processos seletivos para alunos para o mestrado, certo? Então é interessante que vocês usem para álgebra linear e análise na reta, por exemplo, livros que sejam comuns de aparecerem em cursos de verão que fazem parte de processos seletivos para alunos de mestrado. Beleza? Se, claro, né? Se o mestrado for uma coisa que você queira fazer no futuro. Mas vocês ainda estão no segundo semestre, então para vocês fazer mestrado ainda é uma coisa tão distante, né? Certo? Para alguns podem até pensar que é uma coisa que, não, acho que eu nunca faria mestrado, não conseguiria. Bom, qualquer coisa você consegue, qualquer coisa que dependa de estudar, você consegue fazer estudando. Então, não existe esse negócio de, eu nunca conseguiria fazer um mestrado. Se você nunca vai conseguir estudar o suficiente, então de fato, você pode, talvez você esteja certo, beleza? Assim como a graduação para muitos, né? Tem muita gente que entra na graduação, aí passa o primeiro semestre, aí entra o segundo semestre, aí começa a ver disciplinas mais complicadas, aí chega o terceiro semestre, começa a ver disciplinas mais complicadas ainda, e aí começam a achar que não são capazes de terminar a graduação. E isso não existe. Qualquer graduação é possível de ser terminada por quem estuda, sabe? É como eu vou repetir. Tudo que depender apenas de estudo, você consegue fazer estudando, sim ou não? Existirão coisas que são mais complicadas do que outras? Sim, mas qualquer coisa na vida, para qualquer coisa na vida, isso é verdade, né? Certo?
para qualquer atividade profissional, isso também é verdade, e por aí vai. Sim, na UF tem o Profmat, tem o Profmat. Mas para o Profmat não tem, você não precisa fazer curso de verão para se candidatar ao Profmat não, certo? Ok? E o Profmat é um mestrado, esse mestrado ele é diferente do mestrado que eu fiz, por exemplo, que a gente chama de mestrado acadêmico, né? Mas enfim, isso aí é outra história. Não vou ficar explicando aqui o que é Profumate agora não. E a diferença do Profumate para outros mestrados. Não. Mas enfim, então, só reforçando, esse livro aqui a gente vai usar por essas razões. Beleza? Primeiro, porque uma, quer dizer, primeiro não, né? Uma razão é porque você tem um outro livro que tem as soluções de todos os exercícios desse aqui. Isso ajuda nos estudos. Se você souber usar, certo? E eu digo isso no sentido de que não adianta nada você pegar um exercício, não tentar fazer, aí você pegar a solução dele, certo? E aprender. Ah, esse exercício é resolvido desse jeito, certo? Simples assim. Isso não é saber usar exercício resolvido. Isso não é saber usar exercício resolvido para aprender nada, certo? Você só está aprendendo a solução daquele exercício. Pronto. O que você tem que fazer é pegar um exercício, tentar resolver de verdade esse exercício, certo? E o tentar resolver é tentar mesmo, certo? Não é rabiscar alguma coisa e aí, eu acho que assim não sai não. Aí desiste e vai logo para a solução, certo? Quando a gente fala tentativa, é tentativa de verdade, beleza? É tentar mesmo. Se esforçar para isso. Você se esforça tentando resolver aquele exercício. E aí sim, se você não conseguir de jeito nenhum, aí você pega a solução e da solução você não vai só decorar como é a solução não, certo? Porque isso também não é saber usar exercício resolvido. Saber usar exercício resolvido quando você não tem, quando você não consegue fazer um exercício, você pega a solução e tenta aprender daquela solução a ideia principal da solução. Qual foi a ideia principal, certo? E aí aprender a desenvolver aquela ideia, ok? Porque muitas vezes você pega um exercício e uma dificuldade é você ter a ideia inicial. Aquela ideia que você diz, não, se eu partir disso aqui, aí eu consigo resolver. Às vezes você não consegue ter essa ideia, isso aí é normal, certo? Você não é obrigado a ser capaz de ter todas as ideias possíveis. Você pode conseguir, você pode não conseguir ter uma determinada ideia, beleza? A ideia que resolve um certo exercício. Mas se você pegar a solução daquele exercício e você dizer, então bastava fazer isso. A depender do exercício, quando você identifica qual foi a ideia usada na solução que você viu, você nem precisa ver o resto da solução. Você pega aquela ideia e a partir dela você mesmo escreve a sua solução. Isso é usar exercício resolvido para aprender. Beleza? Me entenderam nesse recado? O que é que eu quero dizer com aprender ou saber usar exercício resolvido? É nesse sentido, certo? Não fiquem pegando exercício resolvido para decorar a solução de um certo exercício. Porque quando aparecer um exercício parecido, como você não aprendeu a ideia, aí você não vai conseguir fazer o exercício parecido. Porque a solução não vai ser igualzinha, a solução não é idêntica, aí se perde e não sabe fazer nada. Porque o que você fez foi decorar uma solução, você não aprendeu uma solução. Você tem que captar a ideia. Beleza? Fazer igual aquele personagem do Chico Anísio, né? Captei vossa mensagem. Mas ele ali não captava mensagem nenhuma nunca, né? Para quem assistiu Escola do Professor Raimundo sabe que aquele personagem nunca captava ideia nenhuma, né? Ele captava do jeito errado,
Vocês têm que aprender a captar corretamente as ideias, certo? Ok? Então, desse livro aqui, eu acho que eu devia nem entrar mais já em espaços vetoriais, né? Liberar vocês logo, mas... O que vocês acham? De fato, para mim, tanto faz se eu já defino espaço vetorial ou não. Vamos lá. Só uma prévia, como o Matheus falou aí, né? Então, espaço vetorial, capítulo 1. O que que é? Então, a gente tem aí, ó. Vou aumentar o zoom aqui. Um espaço vetorial vai ser um conjunto. Vamos ler junto aqui, certo? Um espaço vetorial é um conjunto cujos elementos são chamados vetores. Você diz, poxa, tá, beleza, não tá dizendo nada aí. Né? É um, é um conjunto no qual estão definidas duas operações. O que importa é isso, certo? Um espaço vetorial é um conjunto no qual estão definidas duas operações. Uma dessas operações a gente vai chamar de adição. Então, duas operações. A adição, que a cada par de vetores UV pertencente a E faz corresponder um novo vetor U mais V pertencente a E, certo? Chamado soma. E a multiplicação por um número real, que é a outra operação, certo? Aqui o Elon vai colocar multiplicação por um número real, porque ele está pensando em espaços vetoriais reais, certo? Então, vamos lá. Um espaço vetorial é um conjunto no qual estão definidas duas operações, a adição e a multiplicação por um número real, certo? Então, é um conjunto no qual estão definidas duas operações, soma e multiplicação por um número real, e essas operações, elas devem satisfazer as condições abaixo, certo? São os axiomas de espaço vetorial, chamados axiomas de espaço vetorial. Quais são essas operações? Esses axiomas. A soma de vetores deve ser comutativa, ela deve ser associativa, certo? A soma. A soma de vetores precisa ter um vetor nulo, que é o elemento neutro da soma, certo? Ela tem que ter um elemento neutro na soma. Tranquilo? A multiplicação por escalar ou multiplicação por um número real, ela deve ter essa propriedade aqui de associatividade, certo? Se você pegar um vetor V e multiplicar por um número beta, isso é um vetor. Esse vetor eu posso multiplicar por um alfa, certo? Aí você pegar o vetor V, multiplicar por beta e depois multiplicar por alfa é a mesma coisa de você multiplicar primeiro os dois números e depois usar esse número para multiplicar o vetor. Tá certo? O que mais? A soma de vetores ela deve ter inverso aditivo, ou oposto, ou simétrico. Certo? O Elon chama aqui de inverso aditivo, ou também de simétrico, que é o quê? Dado um vetor do espaço, existe um outro, que ele está denotando por menos v, de modo que quando você faz a soma, o resultado é o vetor que ele vai chamar de vetor nulo. Beleza? As duas operações devem ser distributivas. A soma de dois números multiplicando um vetor, ela é distributiva. Assim como a soma de dois vetores multiplicadas por um número também é distributiva. Certo? E além disso,
qualquer vetor multiplicado pelo número 1 é o próprio vetor. Essas propriedades, se vocês lembrarem das aulas de matrizes, eu acho que vocês vão reconhecer essas propriedades. Na soma de matrizes, vocês lembram que a soma de matrizes ela é comutativa e associativa? Lembram? Lembram que no conjunto de para matrizes existe uma matriz que somada com qualquer outra, o resultado é essa qualquer outra, que é a matriz nula? Ou seja, no caso de matrizes, a comutatividade é verdadeira, a associatividade é verdadeira. Essa propriedade aqui, ó, de existência de vetor nulo ou elemento neutro, ela é verdadeira. No caso de matriz, é verdadeiro esse inverso aditivo aqui também, né? Também vale isso. A multiplicação de matriz ela é distributiva. Lembram que é verdade tanto isso daqui como isso daqui? Se você pegar dois números e somar e multiplicar o resultado por uma matriz, é o mesmo que você fazer isso daqui. Assim como você somar duas matrizes para depois multiplicar por um número, é o mesmo que você multiplicar cada matriz por um número, por esse número, e depois somar os resultados. E além disso, qualquer matriz multiplicado por 1 vai dar a própria matriz. Sim ou não? E além disso, vale isso aqui também, né? A associatividade aqui ainda. Ó. Se você pegar uma matriz e multiplicar por um número, depois pegar esse resultado e multiplicar por outro número, é a mesma coisa de você pegar o produto dos dois números primeiro e usar isso para multiplicar a matriz. Então, no caso do conjunto de matrizes, a operação de somar matrizes e multiplicar matrizes por números, esse conjunto de matrizes é um conjunto no qual você tem duas operações satisfazendo a todas essas propriedades aqui, concordam? Então, o conjunto das matrizes com essas duas operações eu posso chamar de quê? De um espaço vetorial. Certo? Porque eu tenho o conjunto E das matrizes, nele eu tenho duas operações, uma que eu chamo de soma e uma outra que eu chamo de multiplicação por um número real, ou multiplicação por escalar, e essas duas operações satisfazem esses axiomas aqui. Certo? Beleza? Aqui no total, aqui ele está listado como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas na verdade são 8, né? Porque tem aqui, tem isso aqui e isso aqui. A gente tem isso aqui, tem essa daqui, tem esta, tem essa e essa aqui. E na verdade está nos dando, no caso aí, 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Tem livro que vai listar essas 8 coisas em separado, certo? No Elon aqui ele coloca mais resumida porque ele está resumindo em relação ao nome, né? Isso aqui é a comutatividade. Essas duas coisas aqui ele chama de associatividade, porque de fato se assemelha, né? Isso daqui é o vetor nulo, beleza? E essas duas aqui ele está chamando de distributividade. Por isso que aqui ele está colocando 6 axiomas, mas a maioria dos livros acaba colocando 8, porque ele coloca cada uma dessas coisinhas aí em separado. Beleza? O livro aqui ele já traz exemplos, né? E antes do exemplo, né, tem uma observação aqui que é isso, que é uma observação que eu até mesmo já fiz, né, quando estava falando sobre matrizes. A gente usa esse símbolo aqui para representar a matriz nula. Esse símbolo é o mesmo que a gente já usa para representar o número zero. No caso de espaços vetoriais, a gente vai fazer a mesma coisa, certo? A gente vai usar o mesmo símbolo que a gente usa para representar o número zero, a gente vai usar
para representar o vetor nulo do espaço vetorial. Beleza? Tranquilo? Aqui tem um primeiro exemplo do livro, que é o espaço vetorial Rn. Por que que isso vai ser um espaço vetorial? Como que são definidas as operações? A soma de dois elementos de Rn, a gente vai somar coordenada a coordenada, e a multiplicação por escalar, a gente multiplica coordenada a coordenada, certo? Se o vetor U é esse e o vetor V é esse daqui, então a soma está sendo feita coordenada a coordenada, certo? E coordenada aqui é o nome que a gente dá a esses numerozinhos que estão aqui, certo? Inclusive ele está dizendo isso, né? Os números α1 até αn são chamados as coordenadas do vetor U. Beleza? Depois a gente vai generalizar o conceito de coordenadas. Mas, no momento, para para elementos de Rn, os numerozinhos que aparecem aqui a gente chama de coordenadas, ok? Então, somar dois vetores de Rn é somar coordenada a coordenada. Multiplicar um vetor de Rn é multiplicar coordenada a coordenada, certo? Quer dizer, multiplicar todas as coordenadas por aquele mesmo número. O vetor nulo em Rn vai ser o vetor em que todas as coordenadas são iguais a zero, certo? O inverso aditivo de um certo vetor é um vetor em que a gente vai trocar o sinal de todas as coordenadas. Beleza? E assim são definidas as operações. É claro que aqui você tem que verificar todos os axiomas, certo? Pegar e verificar que a soma é comutativa, que a soma é associativa, que vale a distributividade, que vale cada uma dessas coisinhas que estão aqui, tá certo? Eu não vou fazer isso agora por falta de tempo, mas na aula de quarta-feira, quando aí sim eu já começo falando sobre espaços vetoriais, a gente vai fazer isso, tá certo? Beleza? Então, isso é um espaço vetorial. Aqui o que eu estava falando com relação a matrizes, ó. Exemplo 1.3, certo? No conjunto de matrizes, se você definir a soma de matrizes desse jeito, ó, como é que você está somando matriz aqui? Somando entrada por entrada, né? E multiplicando matrizes por números, fazendo o quê? Multiplicando todas as entradas por aquele mesmo número. Beleza? Então, todas aquelas propriedades que eu já demonstrei quando eu falei de matrizes, né, mostram que o conjunto das matrizes com essas duas operações aqui é um espaço vetorial. Certo? A demonstração das propriedades já foi feita naquelas aulas lá. Beleza? Um outro exemplo aqui de espaço vetorial é o quê? Você pegar o conjunto das funções. Ó, a gente vai denotar por isso daqui o conjunto de todas as funções reais do conjunto X em R. No conjunto de funções, a gente define duas operações. Aqui é a soma de funções, definida ponto a ponto, e aqui é a multiplicação por escalar. Beleza? Não é difícil, na verdade é bem fácil provar que com essas duas operações, o conjunto das funções também é um espaço vetorial. Leiam os exemplos que tem aqui e tentem entender o máximo possível a respeito de cada um deles. Tá certo? Aí na próxima aula, que eu já vou começar falando, né, de espaços vetoriais, eu já vou começar por espaços vetoriais, aí a gente prova algumas coisas. Tranquilo? Então eu vou encerrar a aula por aqui para... Ainda faltariam 4 minutos, mas quarta-feira a gente continua. Tá certo? Então tenham todos aí uma boa noite, até quarta-feira e tchau para vocês.